Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Nós, em Portugal, já estamos num tempo de abertura da reclusão, inclusive os cultos presenciais já são possíveis, com muitas limitações, mas são possíveis. Mas muitos de nossos irmãos, por uma questão de idade, ainda não estão autorizados a participar. É pensando de forma muito especial e carinhosa nestes irmãos que nós mantemos este tempo devocional no livro de Salmos. Nós vamos meditar hoje no Salmo do número 54, um salmo que está muito bem enquadrado em termos históricos. No cabeçário do Salmo 54, ele nos diz que este salmo foi composto por Davi num momento específico em que ele foi entregue pelos zifeus a Saul. Este episódio acontece e nós o encontramos descrito no livro de 1 Samuel. Isto aconteceu duas vezes. Nós temos no Salmo, em 1 Samuel 23 e 26 a descrição do que aconteceu. O que se passava era que Davi estava a fugir de Saul. A sua circunstância era uma situação difícil. Davi estava a ocupar regiões desérticas e a região de Zif ficava, muito também chamado muitas vezes o deserto de Zif, ficava no extremo sudoeste da região da tribo de Judá. Era uma região inóspita, com algumas montanhas, nestes montes havia cavernas, era um local difícil de ir para quem não conhecia. Os zifeus dominavam a região, conheciam bem a região, sabiam que Davi estava lá, não estava sozinho, estava com os seus homens, os familiares, etc. e tal. E então eles vão ter com Saul e denunciam Davi. Dizem, nós sabemos onde é que Davi está, se tu quiseres nós podemos guiar-te para poder apanhar o teu inimigo. E é diante desta situação, digamos, de denúncia, que Davi escreve este salmo e ele diz o seguinte no Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram tirar-me a vida, não têm Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, e o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. É um salmo, então, muito pessoal. Nós não temos aqui uma afirmação de libertação do povo. Não há aqui uma noção, como em tantos outros salmos, coletiva do Senhor a salvar Israel ou um pedido para que Deus intervenha a favor do seu povo. É um pedido muito específico e particular. Davi está a pedir pessoalmente, salva-me. É interessante que logo no início do Salmo nós temos uma série de imperativos que nós encontramos aí. Salva-me, faz justiça, escuta, dá ouvidos. E percebemos que há urgência. Realmente Davi estava numa situação de urgência. Ele está habitando no deserto, em cavernas, e mesmo nessa situação ele não tem sossego. Davi vem com as suas tropas, os zifeus que conhecem bem a região separam pessoas que podem ser guias para as tropas de Saul e de certeza que eles vão conseguir encontrar e vão conseguir apanhar Davi. Os irmãos que conhecem o texto sabem que a certa altura eles estão separados pela montanha, ou seja, Saul vai adormecer ou vai descansar com as suas tropas de um lado do monte, enquanto que Davi está do outro lado do monte com as suas tropas. Nessa noite, inclusive, Davi vai até onde Saul está, poupa-lhe a vida, porque ele poderia tê-lo matado, estava toda a gente a dormir, e ele tira, nessa ocasião, a lança e o cantil de Saul para depois mostrar a ele que esteve junto a ele e teve a oportunidade de o eliminar e não o fez. É este o contexto, que ele está, portanto, com urgência e ele pede que haja intervenção. Depois, no versículo 3, ele declara, ou ele classifica os zifeus como insolentes. No original, a expressão é mesmo estrangeiros. É interessante porque dá a ideia de Davi, ficamos com a ideia de que aqueles que não realmente conhecem a Deus, mesmo que teoricamente façam parte do povo, são estrangeiros. Os zifeus eram membros da tribo de Judá, eles faziam parte do povo de Israel, mas Davi diz claramente que eles não têm Deus diante de si. Eles não têm temor de Deus, porque se tivessem, saberiam que não há justiça naquilo que está sendo feito contra Davi, por isso ele pode dizer ao Senhor, faz-me justiça.
Porque aquilo que Saul está a fazer não tem justificativa. O que ele está a fazer é seguir uma loucura da sua cabeça. Eu não estou a tentar dar o golpe, eu não sou seu inimigo, eu não fiz nada contra ele. O que ele tem dito contra mim é calúnia. E, portanto, não é correto. Portanto, não há justiça por parte daqueles que tentam contra mim. É com a plena certeza disto também que Davi pede que Deus intervenha. Ele confia no nome do Senhor. Lembrando que o nome aqui é o caráter, a integridade, a identidade de Deus, aquele que tem todo o poder e que realmente vai agir de forma justa e santa para libertar o seu servo. Davi conclui então que estes zifeus, apesar de serem da tribo de Judá, a sua tribo, e do povo de Israel, eles não conhecem a Deus, porque são como estrangeiros. É triste pensar em que alguém pode estar no meio do povo e afinal não pertencer ao povo do Senhor, ser enganado porque de alguma maneira tem cara ou tem título de que pertence ao grupo, mas na verdade não anda com Deus e não conhece o Senhor. Bem, isto é possível. Então, nós temos as expressões de confiança, que são características de todos os salmos de Davi, muito pessoais, muito particulares, mostrando a diferença. Os zifeus não conhecem a Deus, não têm temor de Deus, não andam com Deus. Davi, pelo seu lado, tem uma experiência muito profunda com o Senhor. E por isso ele pode dizer: eis que Deus é meu ajudador. Ele é quem me sustenta a vida. Deus me dá o fôlego. Se eu continuo vivo, se eu tenho sobrevivido nestas circunstâncias difíceis, se eu encontro sustento, se eu encontro recursos para apoiar e acompanhar todos aqueles que estão comigo neste momento de tanta dificuldade, é porque Deus está ao meu lado. Eu tenho certeza absoluta disto. O meu Deus é um Deus justo e Ele vai retribuir o mal sobre aqueles que têm feito mal contra mim. E por isso, Ele promete que vai adorar ao Senhor. Ele promete que vai oferecer sacrifícios de gratidão. Dentro do sistema sacrificial, havia muitos holocaustos e sacrifícios para o perdão. Mas também havia sacrifícios muito especiais que eram feitos voluntários. Não havia necessariamente pecado, mas a pessoa vinha para adorar a Deus ou para agradecer alguma coisa. É destes que Davi está a falar. Ele não está a falar neste momento aqui sobre pecado na sua vida que precisa ser expiado. Ele está a falar sobre o seu desejo de adorar a Deus, de exaltar a Deus por aquilo que Deus é, de agradecer a Deus. Mas note bem, ele está aqui a falar sobre agradecimento, quando no início do Salmo, claramente, ele está num momento de aperto, num momento de dificuldade. Há urgência no imperativo inicial do Salmo porque ele precisa que Deus intervenha logo, senão ele vai ser apanhado por Saul. E, no entretanto, no último versículo, nós ouvimos o livramento anunciado no passado, pois me livrou das minhas aflições e eu vi a ruína dos meus inimigos. A isto se chama fé. Aquele que consegue ver aquilo que ainda não é visível, que consegue acreditar naquilo que ainda não está a acontecer. Se as coisas já aconteceram, não se trata de fé. Mas quando elas ainda não sucederam, é confiança no Senhor. Davi tem plena confiança que mesmo sendo esta situação tão difícil, mesmo Saul tendo uma tropa muito superior, mesmo tendo a ajuda daqueles que moram na região e conhecem a terra, o Senhor vai protegê-lo e guardá-lo. Nada vai lhe acontecer e ele ainda vai poder ter a oportunidade de louvar ao Senhor e agradecer no seu santuário. Isto é significativo e bonito para nós, neste tempo que estamos a viver ainda com bastante angústia, com preocupação. Neste tempo em que nós temos alguma urgência de pedir a Deus que possa agir logo, para que nós possamos finalmente voltar à normalidade. Já percebemos que a saída da reclusão tem muito pouco de normal. Aquilo que está a acontecer está longe de ser normal. Nós nem sequer podemos cumprimentar as pessoas, temos que manter distância social, temos que andar com a máscara que nos causa desconforto e calor e incômodo. E tantas pessoas estão a sofrer por causa disto e não vemos uma solução rápida. De facto, talvez como Davi no início deste salmo, nós estejamos a clamar por alguma urgência. Nós usamos de algum imperativo: Senhor, ouve as nossas orações. Mas como Davi, nós devemos lembrar que o nosso Deus é que nos sustenta. É Ele que é o nosso ajudador. Nem sempre tirando as situações, mas nos acompanhando no meio delas, nos ajudando a passar por elas, nos auxiliando a vencê-las, capazes de viver mesmo com aquilo que é muito ruim ao nosso lado e mesmo assim continuar dando graças ao Senhor. Que como Davi nós possamos dizer que queremos em breve, quando houver total liberdade, poder voluntariamente estar na casa do Senhor para prestar o nosso culto e a nossa adoração àquele que é o nosso ajudador, aquele que nos sustenta e nos livra
de todas as nossas aflições.